Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Napoli, sou contadora de histórias e artista educadora. E essa é a videoaula Contar Histórias em Diferentes Espaços e Contextos, que tem patrocínio e apoio do PROAC Expresso Direto, número 39/2021, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Bom, eu acho que é muito importante, antes de começar, eu contar para vocês o que deu origem a essa videoaula. Em 2017, eu apresentei o meu TCC na pós-graduação A Arte de Contar Histórias, que eu fiz pela Facom, lá na Casa Tombada. O meu artigo de conclusão de curso foi O Corpo e a Voz do Contador de Histórias em Diferentes Espaços e Contextos. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link, onde você pode encontrar meu artigo para baixar e ler, se você quiser. A pesquisa que eu fiz para escrever esse artigo teve a participação de profissionais que eu admiro muito. Primeiro, a minha orientadora, que foi a Letícia Lisenfeld, que é uma artista incrível e fez uma orientação maravilhosa. Eu só posso agradecer. E como eu queria que essa pesquisa trouxesse outros pontos de vista e experiências de outros contadores de histórias, eu também fiz algumas entrevistas. Eu entrevistei a Ana Sueli Santana, a Débora Kikuchi, a Priscila Harder e a Rosita Flores, que contribuíram muito com seus olhares e as suas vivências sobre esse tema. Então, durante essa videoaula, vocês vão ver que eu cito algumas vezes essas artistas. E também, no final, fizeram parte da minha banca a Simone Grande e a Débora Serricello, que contribuíram muito com seus apontamentos. Então, essa pesquisa teve muitas colaborações que eu sou, assim, extremamente grata. Mas, em que consiste a pesquisa? Bom, a pesquisa tem a ver com questionamentos que eu tive durante a minha trajetória como contadora de histórias. Então, eu acho que é muito importante agora eu contar para vocês um pouco de quem sou eu e como eu comecei na arte de contar histórias. É difícil dizer quando uma pessoa começa a contar histórias, porque as histórias fazem parte do nosso dia a dia. Eu acredito que o tempo inteiro estamos contando histórias. Por exemplo, quando contamos como foi o nosso dia de trabalho, ou uma viagem que a gente fez, ou o capítulo da novela que a gente assistiu, uma lembrança da infância. O tempo inteiro nós contamos histórias. Eu, por exemplo, sempre fui uma criança que gostava de ler e ouvir histórias. Eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe comprava discos com histórias infantis para eu ouvir. E de tanto escutar esses discos, eu decorava as histórias e quando chegava visita em casa, eu queria contar o que eu tinha decorado para elas. E desde muito cedo também, eu comecei a fazer teatro no Projeto Curumim, do SESC. E eu nunca parei de fazer cursos e oficinas sobre essa arte. Tanto que um dia eu decidi que era isso que eu queria fazer profissionalmente. Eu consegui uma bolsa ProUni e fui para a universidade estudar teatro. E lá me atraiu muito a arte voltada para o público infantil. E eu sempre gostei muito também de escrever contos e peças voltadas para crianças. Bom, no ano de 2010, eu ingressei num projeto chamado Teatro a Bordo. Esse projeto é muito interessante porque é um caminhão-palco que percorre o Brasil. Ele para, assim, em praças de cidades, muitas vezes pequenas, e transforma as praças dessas cidades em teatros. E esse projeto é coordenado pela Thalita Berti e pelo Douglas Zanovelli. Inclusive, um grande abraço para eles, se eles estiverem assistindo essa videoaula. Então, eu entrei no projeto para trabalhar como atriz do espetáculo adulto que acontecia à noite. Mas esse caminhão-palco, ele permanece o dia todo nas praças. E, por isso, oferece várias programações durante o dia, desde oficinas, shows musicais, cinema ao ar livre. E o que mais? A danada da contação de histórias. E foi aí que o Douglas e a Thalita me perguntaram se eu gostaria de fazer essa programação também. E, no momento, me deu assim um arrepio.
Porque é óbvio que eu queria essa experiência e queria tirar também os contos que eu escrevia de dentro da gaveta para mostrar para as pessoas. Mas eu também não fazia ideia do que era ser uma contadora de histórias. E aí? É igual ser atriz? Um espetáculo de narração é um teatro narrativo? O que é isso? Bom, eu aceitei, mas aí eu tive que estudar, né? Então eu comecei a ler sobre o assunto, comecei a assistir outros contadores de histórias, fazer cursos, estudar sobre essa arte. Até que um dia eu cheguei nessa pós-graduação que eu mencionei no início dessa videoaula. E assim, eu realmente me apaixonei pela arte da narração. Hoje é o meu principal trabalho. A contação de histórias já me levou a outros países, a conhecer pessoas maravilhosas, profissionais e projetos incríveis. E hoje eu trabalho principalmente no grupo Mala e Baú. É o grupo que eu fundei e onde eu atuo como contadora de histórias há 13 anos. Eu trabalho também como artista educadora. Já ministrei aulas de narração, de teatro, de artes e de música, para crianças, para adultos, para idosos. E nesses 13 anos, contando histórias, eu já me apresentei em muitos tipos de lugares. Em praças, em ruas, em salas de aula, em teatros, em pátios, refeitórios, em caminhões, em ônibus, em bibliotecas, em casas de cultura. Já contei histórias em diferentes contextos também, como atração artística contratada, né, de um espaço, de um centro cultural, como professora da turma, para uma única pessoa, para públicos com mais de 500 pessoas, e também para diferentes faixas etárias, desde bebês até idosos. E isso, assim, sem citar também diferenças culturais e socioeconômicas que afetam os espaços e as pessoas. E tudo isso me fez chegar nesse questionamento. Como contadores de histórias podem trabalhar a expressão vocal e corporal para atuar em diferentes espaços e contextos? Será que contar histórias em uma praça é igual a contar histórias dentro da sala de aula? Ou ainda dentro de um teatro? Será que conhecer quem são os ouvintes muda a maneira como um contador narra uma história? E será que contamos uma história da mesma maneira para um único ouvinte e para uma plateia lotada? A faixa etária do público influencia na preparação do conto? E é aí que chego nessa pesquisa. Se o contador de histórias afeta o espaço e o contexto em que atua, já que a sua presença e a sua performance reconfiguram o espaço e comunicam algo ao público, o espaço e o contexto também afetam a performance do contador de histórias. Por isso, é fundamental que o contador esteja atento a isso. E o que aconteceu para eu ter esses questionamentos? Bom, vamos lá. Em 2016, quando eu trabalhava como artista educadora no PIA, para quem não conhece, o PIA é o Programa de Iniciação Artística da Prefeitura de São Paulo, para crianças de 5 a 14 anos. Durante um dos encontros com as crianças, eu resolvi contar uma história que eu já contava há muitos anos como contadora de histórias no grupo Mala e Baú. O conto Confidências de uma Esteira, que vocês podem encontrar nesse livro aqui. Eu sempre contava essa história de maneira interativa e bem musical. E durante a apresentação, eu costumava pedir para as crianças fazerem gestos conforme a música que eu estou cantando. O público sempre se divertia muito fazendo esses gestos. Pois é. E no PIA? Será que deu certo também? Bom, no PIA, eu tinha 4 turmas divididas por faixa etária. Uma de 5 a 7 anos, 2 de 8 a 10 e uma de 11 a 14. Eu fui tentar fazer a apresentação igual eu sempre fazia, com música, gestos e tudo mais. Na primeira turma, a dos menores, eu consegui manter a história conforme eu sempre contei, e tudo correu bem.
Nas turmas de 8 a 10 anos, eu já senti um leve incômodo por parte das crianças na realização da coreografia. Eu senti que talvez naquele contexto, com aquelas crianças e com aquela proximidade em que estávamos, aqueles gestos não estavam orgânicos com a história. Já na turma dos pré-adolescentes, o descontentamento foi geral. Começando pelo momento em que eu proferi a palavra princesa. Fazia parte da história, mas todos me olharam feio, como se quisessem me dizer: ah, história de princesa, pro? Eu não sou mais criança para isso. Eles ouviram até o final, mas ficou claro que eles não gostaram. Eu voltei para casa com aquele dia, assim, inquieta. Inquieta e pensando como? Como uma mesma história que eu sempre contei nas apresentações e que sempre tinha dado tão certo, podia ter dado tão errado ali. O que havia de diferente? Será que foi a diferença entre o palco e a sala de aula, quando a sala de aula não é um palco? Porque sim, uma apresentação pode converter uma sala de aula em palco, mas não era o caso naquele momento. Ou seria a diferença entre o papel de artista contratada para o de educadora, que eu desempenhava com aquelas crianças e adolescentes? Eu não sabia o que tinha acontecido, mas já percebi que o que dá certo dentro de um contexto talvez não sirva para outro. Eu começava, então, a identificar que existem diferentes tipos de atuação para um contador de histórias, dependendo de onde ele parte e para onde ele se destina. Então, a partir desse ponto, eu vou chamar aqui de contador de histórias itinerante o artista que trabalha como contratado em eventos, itinerando por diversos espaços e públicos. Um dia ele pode estar se apresentando num parque, no outro em um teatro assim com palco italiano, no outro numa biblioteca, em outro numa associação de bairro, tendo que adaptar o seu corpo e sua voz para esses diferentes ambientes. Eu vou chamar também de contador de histórias residente a pessoa que tem atuação estabelecida no mesmo local, como uma bibliotecária, uma professora, um familiar, uma enfermeira, um membro ali de uma comunidade. Essa pessoa, diferente do contador itinerante, já conhece seu público e seu espaço de atuação. E acho que é importante eu dizer que essa denominação, contador de histórias itinerante e contador residente, que eu dei nesse trabalho, encontram paralelos na literatura. Walter Benjamin, por exemplo, também menciona 2 grupos de contadores de histórias, mas ele usa outra denominação. Ele representa esses grupos por arquétipos, sendo um o marinheiro comerciante e outro o camponês sedentário. O marinheiro viajante é aquele que percorre diferentes lugares em suas viagens, ele vai recolhendo contos, contando histórias por onde passa. O camponês é aquele estabelecido em um lugar, mas que conhece sua terra e as tradições do seu povo. Outro autor que também aponta 2 tipos de contadores de histórias é o Ricardo Ribeiro, nesse livro aqui. Criações cênicas e atuação com canções, poemas e histórias. Ele nos fala dos jograis medievais que percorriam cidades e povoados contando histórias em busca de sua sobrevivência e fala dos griots africanos, que têm ação ligada à comunidade em que residem e às suas tradições. Para mim, algumas características presentes no que eu chamei de contador itinerante e no contador residente tem ligação com essas famílias que esses autores citam. Por exemplo, o contador de histórias itinerante, assim como o marinheiro comerciante do Benjamin, passa por pessoas e locais diversos, ganha repertório e experiência por meio da itinerância. E também sempre está sujeito ao inesperado. Se pensarmos também no exemplo dos jograis medievais que o Ricardo Ribeiro traz, essas pessoas praticavam a itinerância para sobreviver por meio de sua arte. Então havia um fator econômico envolvido também. E tinham que ter prontidão para se adaptarem a situações, muitas vezes, adversas, né?
Os contadores itinerantes também precisam ter essa destreza para se adaptarem a situações inesperadas. E, inclusive, muitas vezes, fazerem uma leitura rápida do público para modificarem questões dos seus repertórios e de suas performances para aquele momento. Já o contador residente, assim como o camponês sedentário, do Benjamin, tem a ação estabelecida em um mesmo local. É conhecedor da sua gente, seus costumes, suas tradições, seu espaço de atuação e de seus ouvintes. Eu posso traçar um paralelo também entre os contadores residentes e os griots que o Ricardo Ribeiro nos traz, que conhecem muito bem a comunidade ao qual pertenciam e narravam muitas vezes a história das próprias famílias dos ouvintes. Os contadores residentes conhecem seus ouvintes e esse conhecimento afeta tudo. Desde a escolha do repertório para essas pessoas específicas, até a maneira como você vai transmitir essa história para elas. Então, dependendo do lugar e do contexto em que você está atuando, modulações no corpo e na voz são necessárias. Isso, claro, se você quiser permear em diferentes vertentes de atuação, porque você pode, sim, por escolha própria, definir os trabalhos que você quer e que você aceita de acordo com a sua trajetória e as suas escolhas profissionais. E não tem problema nenhum nisso. Mas, se você quer se expor a diferentes situações, a modulação é necessária. Por exemplo, quando você conta histórias em um espaço intimista, onde o público está perto de você, talvez você não precise expandir tanto o seu corpo e projetar tanto a sua voz quanto você precisaria se o público estivesse sentado a 10 metros de distância. Outro exemplo, um espaço aberto pode trazer desafios e interferências que uma sala fechada talvez não traga. E isso parece óbvio, mas eu já assisti muitas apresentações assim, onde o contador está tão engessado em um tipo de performance que ele faz há muitos anos, que acaba não percebendo onde ele está e quem são as pessoas que estão ouvindo naquele momento. Isso pode resultar tanto em um contador extremamente exagerado e quase gritando na orelha do público, de tanto que ele se projeta dentro de um espaço intimista, quanto o contrário, uma pessoa falando muito baixinho, de forma muito interiorizada, em um espaço aberto, com muitas pessoas assistindo. E não podemos esquecer que a contação de histórias é comunicação também. As pessoas precisam te ver e te ouvir para que eles possam fruir da sua performance e da sua narrativa. E acho também importante os contratantes e organizadores de eventos se atentarem a isso. Porque, às vezes, a apresentação de uma pessoa não dá certo, não porque ela seja um mau profissional. Às vezes, a pessoa é ótima no que ela faz, mas o responsável pelo evento não se atentou a quem é essa pessoa e qual a linguagem do trabalho dela. Às vezes, ela não obteve um resultado positivo naquele momento, porque ela foi transplantada de um contexto para outro, sem um cuidado sobre como é o trabalho que ela vem realizando dentro da sua trajetória. A Christine Greiner, por exemplo, fala que o onde nunca é passivo. Ele é um parceiro ativo no trabalho dos artistas. E isso acho muito importante de ser lembrado. Se queremos abranger diferentes lugares de atuação, temos que nos atentar ao onde nossa performance acontece. Mas o que seria essa modulação, então? A modulação tem a ver com a energia que você emprega na sua performance. Energia e presença em cena é um tema muito discutido no trabalho do ator. Eugênio Barba, por exemplo, aborda esse tema. Em seu livro A Arte Secreta do Ator, há uma passagem muito interessante com uma fala de Taviani que diz: estudar a energia do ator significa examinar os princípios pelos quais ele pode modelar e educar a sua potência muscular e nervosa de acordo com situações não cotidianas. Mas por que estamos falando de teatro? Contar histórias não é teatro. E é verdade. Porém, os contadores de histórias itinerantes, principalmente, também estão em situações não cotidianas, como esse trecho aponta.
e que, de forma consciente ou inconsciente, fazem essa modulação de energia. Justamente por essa razão, eu escolhi entrevistar para o meu trabalho 4 contadoras de histórias de diferentes formações, sendo que 2 vieram do teatro e 2 não vieram, para ver também se a trajetória dos profissionais influenciam essa percepção. Uma das contadoras, a Priscila Harder, é uma contadora de histórias que tem formação como atriz. Ela me relatou que conscientemente utiliza técnicas corporais e vocais que aprendeu em seus estudos de teatro. A Débora Kikuchi e a Rosita Flores, por exemplo, não são atrizes. Elas vêm de outras formações, mas elas também relataram que sentem que o contexto e o espaço modificam a maneira como elas performam a sua história. Por exemplo, a Rosita. A Rosita trouxe uma frase muito bonita que simboliza muito isso, que é: na escuta de quem me escuta, vou me fazendo narradora naquela hora e lugar específicos. Eu achei isso muito bonito, porque acredito realmente que a escuta é a grande chave da questão. Escutar o público e o lugar em que estamos é fundamental. Percebi, então, que naquele encontro com as crianças do PIA, eu deveria ter escutado mais elas, ao invés de querer fazer algo que eu já tinha preparado. E escutar o público, muitas vezes, nos leva a ter que modificar o que tínhamos pré-concebido. É um desafio, porém, faz com que a apresentação seja mais orgânica. O conhecimento prévio do público que os contadores de histórias residentes têm também faz muita diferença na performance. Uma professora, por exemplo, ela conhece as crianças da sua turma, ela sabe os conflitos pelos quais estão passando, se alguma possui diferenças funcionais, que processos estão vivenciando, e pode escolher um repertório já baseado nisso. Além da escolha do repertório, esse conhecimento prévio do público influencia também a expressão corporal e vocal. Todas as contadoras entrevistadas relataram que percebem diferenças na maneira como elas utilizam seus corpos e suas vozes quando o ouvinte já é um conhecido. Assim, o que eu constatei nesse trabalho é que existem muitos fatores que compõem o contexto e influenciam o trabalho corporal e vocal do contador de histórias, como as características do espaço em que o contador está se apresentando, a quantidade de pessoas no público, a faixa etária do público e o contato prévio com os ouvintes. E talvez você esteja pensando agora: legal, Adriana, tudo muito interessante, mas o que saber isso influencia o meu trabalho como contadora de histórias? Bom, para mim, ter consciência desses fatores influenciou muito a maneira como eu atuo. Percebi que a escuta é fundamental. Rubem Alves, em seu livro O Amor que Acende a Lua, diz: sempre vejo anunciado cursos de oratória, nunca vi anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Então, talvez essa videoaula não seja somente sobre contar histórias, mas sobre ouvir seu público e o lugar em que você está adentrando. E nesse processo de escuta, talvez você tenha que se despir de tudo que você tinha ensaiado, dos recursos cênicos ou musicais que você tinha elaborado para a sua performance, porque assim, talvez, dentro desse contexto, isso não caiba. Ampliar o seu olhar para o onde e com quem eu estou, e não ficar preso simplesmente à sua performance, vai influenciar a escolha do seu repertório. As histórias que eu conto para idosos, por exemplo, não são as mesmas que eu contaria numa apresentação para bebês. Ou, se são, a performance é diferente. Outro exemplo, se você vai contar histórias em uma festa de aniversário, você precisa saber que esse contexto geralmente é agitado e com muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Logo, talvez levar uma história muito reflexiva não seja o ideal. Eu, por exemplo, levo histórias mais interativas, histórias permeadas por brincadeiras nesse contexto de festa.
Se você trabalha num hospital fazendo mediação de leitura pelos quartos, a maneira como você usa seu corpo e sua voz talvez precise ser diferente da maneira como você faria em um teatro com 500 pessoas. A maneira como você conta histórias para o seu filho muitas vezes não é a mesma que você conta para uma criança que você está acabando de conhecer. E pensando nisso, eu gostaria de propor um exercício para vocês. Se observem. Como você utiliza seu corpo e sua voz em diferentes espaços e contextos? Você modula a sua energia? Será que você está com um corpo e uma voz um tanto quanto tímidos e pequenos diante de uma plateia que precisa que você se expanda mais para que eles possam te ver e te ouvir melhor? Afinal, é extremamente importante que você ocupe o espaço onde você está e que o público consiga te ver e te ouvir. Ou, ao contrário, será que você não está assim, muito exagerado e caricato para um contexto que é intimista? E se você identificar que sim, é muito importante então que você module a sua energia. Estudar sobre expressão corporal e vocal vai te ajudar muito a fazer isso com propriedade e sem se machucar. Afinal, o corpo e a voz são nossas matérias-primas e é importante você cuidar deles. É importantíssimo para um artista saber quais são os seus recursos para poder melhor se expressar e também poder fazer escolhas com mais segurança e propriedade. Outro ponto importante que eu quero propor para você. Amplie seu repertório. O repertório é algo muito importante no trabalho de um contador de histórias. Ter um repertório maior vai te dar maiores possibilidades de adaptação. Olha, muitas vezes chegamos a um lugar em que fomos contratados para contar histórias e somos surpreendidos. Às vezes o público acordado com o contratante não é o que veio para a apresentação. Já me contrataram para contar histórias para crianças pequenas e quando eu cheguei no local eram adolescentes. Então, quando é possível e eu vejo que há necessidade, eu mudo as histórias para dialogar mais com o público presente. Então, amplie o seu repertório, assista a outros contadores de histórias, leia contos, escute histórias. Quanto mais histórias você conhecer e tiver em sua bagagem, mais você consegue dialogar com o público e com as necessidades do momento. Seja um escutador de histórias. E lembre que não podemos oferecer ao outro algo que não possuímos. Logo, para oferecer histórias, é importante adquiri-las. Outro ponto importante, recursos. Nós, contadores de histórias, somos muito criativos. Adoramos colocar em nossas histórias recursos sonoros, músicas, adereços, recursos cênicos. Mas é importante observar, esses recursos estão contribuindo para a comunicação dessa história ou estão atrapalhando? Eu já assisti a apresentações que eu não conseguia acompanhar o fio da história, porque era tanta coisa que entrava e saía, que me dispersou do que realmente deveria ser o foco, o conto. Então analise se o que você está propondo é realmente necessário e se é próprio para aquele contexto. Por exemplo, se eu tivesse desapegado da música acompanhada da coreografia para a história que eu contei lá, né, vocês lembram da história para as crianças do Piá, teria sido muito melhor naquela ocasião, porque esse recurso lúdico não estava condizente com o momento. E não se amarre a ideias e preconcepções. Esteja livre para poder dialogar com o público. Isso não significa que você não possa ensaiar a sua proposta artística e criar uma concepção para a sua performance. Inclusive, é importante que você ensaie e planeje. É importante ter uma proposta, mas isso deve servir para te dar prazer e conforto durante a sua apresentação, e não para que você perca a sua liberdade de improviso e de diálogo com o público. Bom, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a todos e todas que assistiram a essa videoaula e peço para que vocês comentem aqui embaixo as suas opiniões. Ou, se preferirem, escrevam para mim por direct no Instagram. Meu Instagram é @adri.napoli. Ou então para o e-mail conteessahistoria@gmail.com com as suas percepções ou dúvidas sobre a aula. Abraços e até!